Olá, boa noite. Boa noite. Após nova ordem de prisão, Michel Temer se entrega à polícia em São Paulo. Por 2-1, desembargadores derrubaram o habeas corpus dado após a primeira prisão do ex-presidente. E no mesmo dia da prisão, a Justiça também bloqueou 32 milhões de reais em bens de Temer, do Coronel Lima e de sócio de empresa investigada. Comissão do Congresso aprova a volta do COAF para o Ministério da Economia. O órgão atualmente está no Ministério da Justiça. Aeroporto de Curitiba é o quarto melhor do mundo em ranking que avalia pontualidade e qualidade de serviços. O ex-presidente Michel Temer, do MDB, se entregou hoje à tarde à Polícia Federal depois de ter o habeas corpus revogado pelo Tribunal da 2ª Região. O ex-presidente saiu da casa em que mora, na zona oeste de São Paulo, em um carro preto com vidros escuros, por volta das 3 da tarde. O ex-presidente seguiu para a Superintendência da Polícia Federal na capital paulista, onde Temer vai ficar preso em uma cela improvisada. João Batista Lima Filho, o Coronel Lima, também se entregou por volta das 4 da tarde. Ele saiu da casa em que mora, na zona sul de São Paulo, em direção à Superintendência da Polícia Federal e também ficará preso por lá. E a Justiça determinou que Temer volte para a prisão por causa de um dos 6 inquéritos que ele responde como réu. A defesa já recorreu ao Superior Tribunal de Justiça. Durante toda a manhã desta quinta-feira, a expectativa foi de que o ex-presidente Michel Temer se entregasse, como prometeu ontem à noite. Mas não havia movimentação na casa dele, na zona oeste de São Paulo. É a segunda vez que o ex-presidente vai para a prisão. No dia 21 de março, ele e mais 9 pessoas, incluindo o ex-ministro Moreira Franco e o amigo dele, o Coronel Lima, foram detidos por causa de um desdobramento da Operação Lava Jato. Mas a prisão durou pouco tempo. 4 dias depois, um juiz da 2ª instância concedeu liminar e mandou soltar todo mundo. Mas nessa quarta-feira, a Justiça tomou outra decisão. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região determinou por 2-1 que tanto o ex-presidente Michel Temer quanto o amigo dele, Coronel Lima, voltem para a prisão. Michel Temer é acusado de liderar uma organização criminosa que teria negociado quase 2 bilhões de reais durante as obras da usina nuclear Angra 3, que era controlada pela Eletronuclear. Segundo a Justiça, o grupo de Temer teria usado vantagens indevidas para, durante 40 anos, desviar quase 2 bilhões de reais em contratos públicos. O ex-presidente nega as acusações. Depois da decisão, o TRF2 determinou que a 7ª vara, que é comandada pelo juiz Marcelo Bretas, fosse comunicada imediatamente para que as prisões fossem restabelecidas. Na decisão que resultou na nova prisão de Temer, o relator do processo no Tribunal Regional Federal da 2ª Região, o desembargador Ivan Atier, votou a favor do habeas corpus ao ex-presidente e dos outros acusados. Mas os desembargadores Abel Gomes e Paulo Espírito Santo defenderam as prisões de Temer e Lima. A Justiça bloqueou 32 milhões de reais de Temer, do Coronel Lima e de Carlos Alberto Costa, um sócio da empresa Argeplan. A decisão relativa ao inquérito dos portos é do juiz federal Marcos Vinícius Reais Bastos, da 12ª Vara Federal de Brasília. Para o Ministério Público Federal, Temer, Coronel Lima e Carlos Alberto Costa ocultam a propriedade de recursos vindos de crimes praticados por organização criminosa e contra a administração pública por meio de empresas de fachada. Ainda segundo a acusação, Temer recebeu vantagens indevidas do setor portuário. O Supremo Tribunal Federal validou por 7-4 o indulto de Natal assinado pelo então presidente Michel Temer em 2017. Com isso, os condenados por crimes sem violência ou grave ameaça, como condenados por corrupção, podem deixar a prisão depois de cumprir 1/5 da pena. A medida só vale para quem reunir essas condições até 25 de dezembro de 2017. Segundo o levantamento da Lava Jato, cerca de 22 condenados por corrupção podem ser perdoados pelo decreto presidencial. A comissão do Congresso aprovou a reestruturação do governo e passou o COAF para o comando do Ministério da Economia.
Desde o início da gestão Bolsonaro, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras estava sob os cuidados de Sérgio Moro, no Ministério da Justiça e Segurança Pública. O governo quer reverter isso e também uma outra emenda aprovada hoje que gerou muita discussão. A que permite que os auditores da Receita Federal investiguem apenas crimes fiscais. O texto ainda precisa ser votado na Câmara e no Senado. Quando o presidente Bolsonaro assumiu o governo, transferiu o COAF para o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Mas a comissão do governo que analisa a medida provisória da reforma administrativa mudou isso. Aprovou por 14 votos a 11 a transferência do COAF para o Ministério da Economia. A emenda foi proposta por alguns partidos da oposição e do Centrão. O relator Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco e líder do governo no Senado, defendia que o COAF seguisse no Ministério da Justiça. O COAF é uma unidade de inteligência financeira do governo federal, que atua principalmente na prevenção e no combate à lavagem de dinheiro. Por isso, o ministro Moro defendia a permanência do Conselho na sua pasta. Outra mudança que gerou muita discussão diz respeito ao trabalho dos auditores da Receita Federal. Pela emenda aprovada nesta quinta-feira, eles só podem investigar crimes de ordem fiscal. O Ministério Público Federal e o Sindicato dos Auditores alegam que a medida vai enfraquecer o combate à corrupção. A comissão também aprovou a transferência da demarcação de terras indígenas do Ministério da Agricultura para a FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, que fica subordinada ao Ministério da Justiça. O governo tem pressa para reverter a votação desta quinta-feira nos plenários da Câmara e do Senado. E o dia 2 de junho é o prazo final para votar as matérias. Caso contrário, vale o que foi aprovado até agora. A votação de hoje desmembrou o Ministério do Desenvolvimento Regional em dois, o das cidades e o da Integração Nacional, como era antes. Agora o governo Bolsonaro tem 23 ministérios. E a medida provisória do COAF já seria avaliada na Câmara hoje à tarde. Mas um deputado exigiu que outras medidas provisórias que chegaram antes fossem lidas primeiro. E não houve acordo. 2 aeroportos brasileiros estão entre os 10 melhores do mundo. O ranking 2019 foi divulgado hoje e é de uma empresa internacional especializada em direitos dos passageiros aéreos. O Aeroporto Internacional Afonso Pena, em Curitiba, ficou em 4º lugar, com 8,37 pontos. O Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, ocupa a 10ª posição, com 8,2 pontos. O Brasil é o único país a ocupar 2 posições na lista dos 10 melhores. Ao todo, 132 aeroportos foram avaliados. A pontualidade foi o critério de maior peso. Também contou a qualidade do serviço, da alimentação e das lojas. No ranking geral, o Brasil foi bem. 12 dos nossos aeroportos atingiram pontuação para ficar entre os 50 melhores do mundo. Entre eles estão os de Recife, Brasília e Cofins, em Minas Gerais. O Aeroporto Internacional de Guarulhos, o maior do país, ficou em 45º lugar. De acordo com a pesquisa, o melhor do mundo, o número 1 do ranking, é o Aeroporto Internacional Hamad, no Catar, com 8,39 pontos. Depois vem o de Tóquio, no Japão, e o de Atenas, na Grécia. O verão acabou em março, mas o calor não dá trégua. E quem gosta de uma temperatura agradável não abre mão da companhia do ar-condicionado. Mas é bom ficar atento com a manutenção desses aparelhos, principalmente com a higienização, para não prejudicar a saúde. É só o Fábio chegar no escritório e a temperatura diminui. O mesmo acontece no carro e em muitos lugares por onde ele passa. O jornalista confessa, é um viciado em ar-condicionado. Eu durmo com ar-condicionado, eu venho para o trabalho no carro com ar-condicionado e aqui na sala o ar-condicionado fica ligado no frio, no calor, chuva, sol, tá ligado. Agora o outro lado, a Elisângela, que trabalha na mesma sala, diz que traz blusa todos os dias para suportar as baixas temperaturas. Como é que é essa convivência, então, equilibrada? Diálogo, né? Diálogo é a base de tudo. Então, assim, o Fábio é uma pessoa muito querida, muito compreensiva. Então, ele vê quando eu tô, assim, mal, começando a ficar roxa, com dor de cabeça, a gente consegue entrar num equilíbrio. E esse aparelho está cada vez mais presente na vida do brasileiro. No último verão, as vendas de ar-condicionado aumentaram 80% no país.
Mas junto com a popularização aparecem alguns problemas, principalmente o aumento das doenças respiratórias, como os casos de asma e rinite. O ar-condicionado, para refrigerar o ambiente, ele tira a umidade do ar. Então, o ambiente refrigerado por ar-condicionado, ele tem uma baixa umidade relativa do ar. E isso, então, dificulta o nosso nariz para exercer a função correta de aquecer, umidificar e filtrar o ar que está indo para o pulmão. Então, consequentemente, as pessoas que já têm uma predisposição, como aquelas pessoas que têm asma, as pessoas que têm rinite, eles têm uma maior dificuldade de realizar uma função adequada do aparelho respiratório. E o Fábio, que gosta tanto de ar-condicionado, sente um dos efeitos colaterais quando acorda. Eu sei que isso é um ponto prejudicial do ar-condicionado, porque o ambiente fica extremamente seco, né? Em contrapartida, eu tenho muito calor, então eu não consigo dormir sem. Então, entre acordar e beber água e dormir com calor, prefiro acordar 2, 3 vezes de madrugada e tomar água. Quanto mais baixa a temperatura, maior é o risco para a saúde, principalmente quando a pessoa sai de um lugar com ar-condicionado e sente o calor de outro ambiente. Se a gente tem uma temperatura externa 35 graus mais ou menos, a gente nunca deve colocar 17 graus a temperatura interna, e sim aproximadamente 23, 24 graus para ficar agradável sem uma responsividade da via aérea. Esse período do ano é considerado o mais crítico. Entre os meses de maio e agosto, aumenta o número de internações hospitalares por problemas respiratórios. Isso acontece porque, com o tempo mais frio, o ar fica mais seco e também aumenta o número de pessoas que convivem juntas em ambientes fechados. Por isso é fundamental fazer a manutenção dos aparelhos de ar-condicionado. Para a gente ter uma ideia dessa importância, eu vou mostrar aqui, ó. Essa tela foi retirada de um aparelho que passou pela limpeza, e ao lado a gente pode ver uma outra tela que foi retirada de um outro aparelho sem manutenção. Eu vou passar o pano aqui agora e mostrar para vocês, ó. Toda essa sujeira pode acabar no nariz de uma pessoa. Essa empresa faz a manutenção e limpeza de ar-condicionado. O engenheiro afirma que o ideal é que o aparelho seja higienizado a cada 30 dias. Além da saúde, o procedimento também vai ajudar a economizar energia e aumentar a vida útil do aparelho. Por que é tão importante fazer a limpeza periódica desse aparelho? Podemos resumir em 3 principais aspectos, tá? O primeiro é a saúde, né, que é muito importante, né? A pessoa tem que prezar pela qualidade do ar que tá respirando, né? Então o ar-condicionado ele tem essa função, né, de eliminar as impurezas que são captadas do ambiente. A segunda é com relação à vida útil do equipamento, né? O equipamento ele acaba operando, quando ele está sujo, operando com mais forçado, né? E ele acaba tendo um consumo maior de energia elétrica também. Então, esse seria o terceiro motivo. A B3, a Bolsa de Valores de São Paulo, superou em abril a marca de 1 milhão de investidores. A informação foi divulgada hoje. São 63 mil pessoas a mais do que em março. Hoje, o índice Bovespa fechou em queda de 0,76% a 94.872 pontos. Já o dólar comercial fechou em alta de 0,5%, cotado a R$ 3,95 para a venda. O volume de vendas do comércio cresceu 0,3% em março, na comparação com o mês anterior. O resultado positivo foi influenciado pelo aumento nas vendas de produtos médicos, farmacêuticos e cosméticos. Mesmo assim, das 8 atividades pesquisadas, 5 tiveram quedas. Em relação a março do ano passado, o volume de vendas caiu 4,5%, o pior resultado para o varejo desde 2016. A maior queda foi no setor de alimentos e supermercados, que recuou quase 6%. Os números foram divulgados nesta quinta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A expectativa do comércio é de alta nas vendas e resultados melhores nesses primeiros 6 meses do ano. Para a Confederação Nacional do Comércio, o Dia das Mães deve registrar um aumento real de 3,8% nas vendas em comparação com o ano passado. O volume significa uma movimentação financeira de 9 bilhões e 700 milhões de reais. O aumento nas vendas no comércio também deve gerar um número de contratações de trabalhadores temporários. A safra de grãos desse ano deve ser 2% maior do que no ano passado.
Segundo o IBGE, a produção de grãos deve chegar a 231 milhões de toneladas, um aumento de 5 milhões em relação ao ano passado. Se a projeção se confirmar, será a segunda maior safra desde 1975, o início da série histórica do IBGE. O recorde foi registrado em 2017. Os principais responsáveis pelo aumento da previsão foram as projeções mais otimistas para as produções de milho, soja, sorgo, trigo e algodão. O IBGE também fez uma estimativa de outras lavouras importantes para a agricultura brasileira. A cana-de-açúcar, por exemplo, deve fechar o ano com alta de 2,1%. A mandioca, o tomate e a banana também devem ter um aumento na produção. Já o café, a uva e a laranja devem ter uma safra menor. O Banco Central manteve a taxa básica de juros em 6,5%. É a 9ª vez que o Copom, o Comitê de Política Monetária, decidiu manter a taxa como estava. A decisão era esperada pelos analistas financeiros. Esse é o menor nível da história. A Selic serve de referência para todas as outras taxas de juros do mercado. Pelo menos 15 pessoas foram presas hoje em uma mega operação da Polícia Civil do Distrito Federal, feita também em mais 8 estados. A polícia investiga um grupo suspeito de desviar 30 milhões de reais do Banco do Brasil entre 2017 e 2018. Os alvos da ação eram ex-funcionários do banco e donos de empresas terceirizadas. Foram cumpridos mandados de prisão temporária e busca e apreensão em Pernambuco, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Paraná e no Distrito Federal. Os suspeitos presos vão responder pelos crimes de peculato e organização criminosa. O exército sul-coreano afirmou que a Coreia do Norte disparou hoje 2 mísseis. Esse foi o segundo lançamento do tipo realizado por Pyongyang em menos de uma semana. O lançamento coincidiu com a visita de um enviado dos Estados Unidos a Seul para tentar resolver a crise nuclear norte-coreana entre Washington e Pyongyang. Seul afirmou que os mísseis percorreram 270 e 420 quilômetros e estão sendo analisados pelos militares sul-coreanos e os aliados americanos. A base de mísseis Sinohi, de onde teriam partido os disparos, fica a 75 quilômetros da capital Pyongyang. No último sábado, o exército da Coreia do Norte já havia feito um exercício que lançou vários projéteis. O presidente americano Donald Trump afirmou que os Estados Unidos analisam seriamente esses últimos lançamentos. E se os norte-coreanos querem negociar com os norte-americanos, ele não acredita que os asiáticos estejam preparados para isso. Os Estados Unidos apreenderam um grande navio de carga que pertence à Coreia do Norte. Segundo oficiais do Departamento de Justiça americano, a embarcação viola sanções por carregar carvão do país asiático. O vice-presidente do parlamento da Venezuela foi detido pelo serviço de inteligência do país e 2 deputados pediram asilo em sedes diplomáticas. A ofensiva gerou uma forte condenação dos países que apoiam Juan Guaidó. Confira agora em um giro de notícias internacionais. Edgar Zambrano é acusado de participar da revolta militar fracassada contra o presidente Nicolás Maduro, em um caso em que outros 9 legisladores da oposição também são julgados. O autoproclamado presidente interino Juan Guaidó relatou no Twitter como sequestro à prisão de Zambrano. A pedido do Supremo do país, a Assembleia Constituinte, integrada apenas por chavistas, retirou a imunidade dos parlamentares desertores. A União Europeia e os Ministérios de Relações Exteriores da Alemanha, França e Reino Unido disseram que ainda estão comprometidos com o acordo nuclear com o Irã, mas que não aceitam os ultimatos que o país anunciou. Foi uma resposta a uma declaração feita pelo presidente Hassan Rouhani, que pediu a suspensão de obstáculos para as transações com o sistema bancário iraniano e para a venda de petróleo. Ele deu 60 dias para os países cumprirem essas exigências. Caso contrário, o Irã vai descumprir partes do que estava acertado com os europeus. Um deputado federal argentino foi baleado em Buenos Aires, na esquina do Congresso. O disparo teria partido de dentro de um carro e acertou Héctor Olivares, que está em estado grave. O legislador estava com um amigo que foi atingido por tiros e morreu. Olivares é de La Rioja, um estado no oeste do país.
Ele é do Partido Conservador União Cívica Radical e faz parte da coligação Cambiemos. Na África do Sul, resultados parciais projetam vitória do Congresso Nacional Africano, o ANC. Com metade dos votos contados, o partido que domina a política do país obteve 56% dos votos. Mas os números mostram uma queda histórica na popularidade da sigla. Agora, o atual presidente Cyril Ramaphosa vai ter a missão de combater os escândalos de corrupção e a desigualdade social que atingem o país. Em Dourados, em Mato Grosso do Sul, um projeto faz com que crianças realizem o sonho de dançar balé. É um encanto para as pessoas de todas as idades. Esta garotinha sorridente é a Lara. Com 5 aninhos, ela é só alegria na aula de balé. Faz direitinho todos os exercícios. É aluna da Rede Municipal de Ensino que, no contraturno da escola, participa das atividades do projeto Palco para Todos, que começaram essa semana. Para a mãe da pequena, esta é a realização de um sonho. Ela é muito ativa, ela não para, ela é muito brincalhona, gosta de dançar, de correr. Tudo ela gosta de fazer. E depois da primeira aula, a garotinha é só elogios. Lara, você gosta de fazer balé? Gosto. E que parte? A parte do bambolê, a parte da borboleta? A parte da borboleta. E depois você gostou de brincar de estátua? Sim, quero ser bailarina quando eu crescer. Desenvoltura e sociabilidade são 2 dos sentimentos desenvolvidos 2 vezes por semana durante as aulas oferecidas pelo projeto aqui neste Centro Cultural. A gente trabalha o balé clássico como um viés, apesar de que a gente explora todas as possibilidades da arte e da dança, principalmente, né? Então a gente vai trabalhar dança criativa, a gente vai trabalhar alguma coisa de jazz, de dança contemporânea e tudo, e ao mesmo tempo a gente também insere o mundo do teatro. Então as crianças nas aulas elas vão verbalizar, elas vão se expor, elas vão deixar solto toda a sua imaginação, sua criatividade, que esse é o nossa principal meta, né? Deixar essas crianças mais livres e criativas. A mudança que a gente faz na vida dessas crianças, a alteração do cotidiano delas, e não é só delas, é uma realidade que muda da família toda. A família enxerga diferente. Apenas no Centro Cultural, onde a bailarina e professora Tarsila é responsável, foram preenchidas 50 vagas nas aulas de dança para crianças a partir de 5 anos. E no final do ano, todos os participantes do projeto se apresentam durante as comemorações de Natal da cidade. A arte é espetacular porque ela dá uma sensibilidade ao olhar para o outro, ao olhar para si. Elas aprendem a se olhar diferente, elas aprendem a olhar a sociedade diferente, elas aprendem a olhar a relação com os pais, a relação dentro da escola. Então assim, a arte, a dança, ela vai servir de ferramenta para fazer uma mudança toda essa pessoa que está vindo, né? A gente passa os dias que são no final do ano, é o Natal para Todos, que a gente vai para a praça, que eu acho que é o lugar de se mostrar arte e cultura, né? A gente vai lá com as crianças, elas mostram as suas apresentações, tudo que elas vivenciaram aqui. Então, os pais devem estar sempre muito pontuais com as crianças. Fora que também a gente, né, não é que cobra, a gente espera uma participação efetiva dos pais. E essa edição termina aqui. Uma ótima noite para você e até amanhã. Boa noite para você, até amanhã.